Muitos alunos em mais uma aula técnica e temos como tema da aula de hoje, né? Estamos falando aí do gerenciamento eletrônico, sistema Bosch M382, Audi A3 1.8, temos o nosso 8º encontro dessa linha. E atuador, parte 1. Ou seja, iniciamos os trabalhos em cima dos comandados pelo módulo. Comandados mesmo, ou seja, não dão um retorno, um sinal, uma informação por módulo. É o contrário. Recebe a ordem, recebe um comando. Geralmente é negativo esse comando, tá? Porque o positivo geralmente vai vir do relé auxiliar, tá? Ou do sistema elétrico, linha 15, por exemplo. E o módulo comanda esses atuadores através de linha negativa. Ou seja, uma linha de aterramento. E não vai ser diferente, já o queremos abordar na aula de hoje, né? Vamos lá. Aula passada, fechamos o assunto sensores, sinais de entrada para a ECU, para o módulo do gerenciamento eletrônico, né? A própria ECU do sistema. Falamos sobre borboleta. Lembram? Sensor TPS, sensor de posição da borboleta aceleradora e sensores de detonação, né? Porque temos dois sensores no motor 1.8, no bloco 1.8 dessa linha. E já nesta aula, atuadores parte 1, aula 8, iniciamos pelo sistema de ignição. Ou seja, a alta tensão necessária para ser dada, para que ocorra a centelha nas velas dentro dos cilindros, são comandados pela ECU e que vai ter aí uma grande diferença dependendo do motor. Se é 1.8 aspirado, se é 1.8 turbo. Teremos grande diferença nessa questão da bobina. Na teoria, está ali, ó, muito próximo. Ambos não têm distribuidor, é ignição mapeada estática, mas veremos que um modelo tem a bobina muito parecida com o Gol, com a Kombi mesmo, que temos aí as aulas de terça aqui no seu universo do mecânico, né? Que tem ali as 4 torres e um módulo de ignição, e temos a linha do turbo, do motor turbo, que tem, na verdade, as monobobinas. Então teremos pequena diferença de acordo com a motorização. Porque, pessoal, até agora aqui, estamos falando de Audi. Não temos grandes diferenças entre a Audi A3 aspirada e a Audi A3 turbinada. Não são grandes diferenças. Vocês já aprenderam aqui os sinais de entrada, sensores, sensor MAF, temperatura, borboleta, rotação, fase, que mais? Detonação, sonda lambda, tudo muito parecido. As peças dos dois motores são muito parecidas. Mesmo porque o que muda mais é a turbina, o gerenciamento e algumas peças que têm algum reforço internamente para aguentar a turbina original, é claro. Até o nome do sistema é o mesmo, 382. Tanto faz se é uma Audi A3 aspirada ou A3, né, turbinada. O nome da injeção é o mesmo. Não é o mesmo módulo, claro, tem numerações com aplicações distintas. Mas até a série, a versão é a mesma. Vai mudar, claro, internamente, né? O motor turbo requer aí um controle da ignição muito preciso. É diferente. A curva de torque é muito diferente, tá? Enquanto no motor aspirado você tem uma curva de torque ascendente, vai dar um pico e depois cai e volta a estabilizar. Motor turbo, a curva de torque é muito diferente. Inicia subindo rapidamente, em 2, 3 mil giros, já está num pico e mantém esse pico. Quase que não cai, porque o turbo vai empurrando, né? Vai enchendo de ar o sistema e, claro,
vai se ganhando também em potência. Bom, vamos lá falar dos atuadores. Primeira aula de atuadores hoje. Temos aí a ECU bem no centro, sensores à esquerda e à direita, os atuadores que iremos comentar nessa parte do treinamento. Ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, já é a aula de hoje, canister, atuador de marcha lenta, bomba elétrica, também já abordamos, tá? Então estão aí os comandados pelo módulo, né? A saída, eles são os comandados pela unidade de comando eletrônico. Nessa aula iniciamos os estudos sobre o sistema de ignição, também gerenciado pela mesma ECU, a unidade de comando eletrônico, que mapeia a injeção eletrônica de combustível. Então, vamos ao A3. Boa aula. Gosto muito quando vocês participam da aula com as dúvidas, perguntas, comentários. Isso só faz melhorar ainda mais o nosso treinamento, ok? Então vamos lá falar sobre a ignição. É um sistema que, comandado pela ECU, faz a adequação de 3 importantes funções. Então parou aí, pessoal. Quando se fala de ignição, pensa só em quê? É a centelha das velas. É muito mais do que isso. São 3 importantes funções que o sistema de ignição é responsável. Ponto de ignição. Claro, é mapeado pelo módulo da injeção. Mas o ponto de ignição, os avanços, influenciam diretamente no desempenho, no torque, na potência do motor. Diretamente, pessoal. O motor com ponto fora, grila, não anda, polui, tudo mais. Tá? Então, primeira questão é o ponto de ignição. Para a ECU adequar esse ponto de ignição, ela usa que sinais? Rotação, claro. O MAF, que é a entrada de ar. Borboleta. Temperatura do motor, sim. O motor frio não deve avançar o ponto muito rapidamente. E o detonação, é o que é usado. Vamos para o lado do meio. Vamos para o último item aí importante. Atrasos da ignição. O que são esses atrasos do sistema de ignição? O módulo vai adiantando o ponto o tempo todo. O tempo todo. Porque quanto mais adiantado o ponto de ignição, melhor é o desempenho, porém, tem um limite. Se adiantar demais, vai começar a detonar, vai começar a bater pino, pode estragar o motor, perde desempenho. Então nós temos os atrasos da ignição, são comandados pelos sensores de detonação, que quando inicia a detonação, até mesmo antes da gente ouvir dentro do carro, o sistema já identifica e começa a atrasar o ponto. Só que esse atraso do ponto, pessoal, é individual. Não são todos os 4 cilindros que vão atrasar de uma vez. Não, é 1 a 1. É bem particular, 1 a 1. Às vezes tem o quê? O melhor ponto, o melhor desempenho em cada um dos 4 cilindros. Vamos lá para o do meio que eu pulei? Ângulo de permanência. O que é esse ângulo de permanência, pessoal? Bom, traduzindo isso, tá? Lá na bobina, ângulo de permanência é o tempo que a bobina fica energizada. Ou seja, que tem positivo e tem negativo. É em tempo isso, tá? Ou seja, quanto maior o ângulo de permanência, quanto maior o tempo que a bobina está energizada, o que vai acontecer? Maior é o tempo da formação do campo magnético da própria bobina, do enrolamento primário. Quanto maior esse tempo, maior é o campo. Quanto maior é o campo, maior será, né, a tensão de saída. Exatamente. Esse ângulo de permanência nós não conseguimos regular. Ponto de ignição? Também não. Atraso da ignição? Também não. É tudo eletronicamente. Tá? Há uma dúvida aqui na telinha. Por que ângulo de permanência se é em tempo que você diz?
Isso vem lá de trás, né? Esse nome ângulo de permanência ficou gravado, né? Até hoje é utilizado, como o tempo de carregamento da bobina. Pô, mas se é tempo, por que ângulo? Porque quando se tinha o distribuidor, pessoal, olha lá, hein, que eu vou falar, hein? Não vale dar risada, hein? Distribuidor platinado. Concorda que o eixo, né, do distribuidor girava? Formando um ângulo de 360 graus. Tínhamos lá no motor 4 cilindros, 4 cantos, né? Que as pontas, os cantos é que abriam o platinado. Ângulo de permanência era esse ângulo formado pelas duas pontas, né? Antes das duas pontas, em que o platinado estava fechado. Porque quando ele abre, não solta a centelha. Quando ele fecha, carrega a bobina. Energiza a bobina. Então o ângulo de permanência tem esse nome, né, de ângulo, justamente por causa do platinado, tá? E é usado até hoje realmente, né? Como o tempo de carregamento da bobina, tá? Mas vamos lá. Motor 1.8, né? Não tem distribuidor, a ignição é mapeada estática. Ou seja no motor aspirado, motor turbinado, em ambos os casos, nós não temos distribuidor. Não temos qualquer tipo de ajuste de avanços, tá? Por falar em avanços, né, ó, veja aí a foto de um bloco, cabeçote do motor 1.8 turbo. Opa, já dá para ver ali de cara as 4 monobobinas. Estão vendo aí em cima do cabeçote? Sim, as 4 monobobinas. Vamos falar de avanço agora para vocês, então. O avanço é feito de forma individual, ou seja, através de cada uma das bobinas, a ECU adequa os avanços cilindro por cilindro, seguindo seus mapas determinados no software com adição ou subtração de graus de acordo com os sinais dos sensores. Então o módulo já tem um basicão, pessoal. O motor a 2.000 giros tem que estar 20 graus avançado. Legal. Mas se o motor estiver frio, pode diminuir um pouco. Se tiver sinal de detonação, atrasa um pouco. O motor está quente e não tem sinal de detonação, adianta um pouco. Entenderam? Então, o base já tem no software do módulo. Os sensores vão adicionar ou subtrair graus de avanço ou de atraso, né? Cilindro por cilindro. É bem individual isso, pessoal. Muito individual, tá? Então temos aí, ó, as quatro fases de funcionamento do motor, ciclo Otto. Também podemos falar que isso aí seriam os 4 cilindros do motor. Afinal de contas, cada um está numa fase, né? Isso é comum mesmo, né? Você não vai ter 2 cilindros na mesma fase. Podemos entender essa ilustração como as 4 fases do mesmo cilindro ou os 4 cilindros do motor. Podemos também pensar desse jeito, tá? O primeiro está em que fase, né? O primeiro da esquerda aí. O pistão está descendo, está entrando a mistura. A válvula de admissão está aberta, ó. Está preenchendo aí, ó, de cor azul dentro da câmara de combustão. O segundo está fazendo o quê? Está subindo o pistão, está comprimindo, tá? Terceiro, está na fase de combustão, está empurrando o pistão para baixo. E notem, né, que tanto na fase de compressão quanto de combustão, as válvulas estão fechadas, né? E na última fase, escapamento. O pistão está subindo de novo. Agora, a admissão está fechada, escapamento está aberta. Está expulsando os gases resultantes da queima. Tá? Isso aí, pessoal, é o beabá básico. Mas lembrem-se, hein? A fase de compressão, que é a segunda, e combustão. A combustão acontece sempre aqui, ó,
no finalzinho da segunda fase, tá? É ali que inicia a centelha da vela, tá? Vamos falar sobre isso mais adiante. E a importância, claro, do sistema de ignição, né? Para que tenha um funcionamento. O sistema de ignição funciona basicamente na fase de combustão, mas com a centelha sempre adiantada ainda na fase de compressão do motor. Podemos ter na linha A3 4 monobobinas no motor, turbo ou uma bobina dupla com módulo amplificador na A3 aspirada. Tá? Vamos lá, ó. A foto mostrando para vocês Audi A3 aspirado. Ó. Estão enxergando aí lá no motor? Vejam a bobina de ignição, ali um pouquinho embaixo, né, do cabeçote, perto do filtro de óleo, né? O que dá para ver claramente aí o que é o módulo amplificador, né? Ou a unidade amplificadora, o módulo amplificador do sistema de ignição. Que nós vimos recentemente, né, aqui nas aulas da Kombi, né, 1.4, muito parecido o princípio e o funcionamento, tá? O que é essa bobina dupla? Vamos lá então. Vamos à teoria do assunto, como sempre. Disposta na linha aspirada, temos um sistema muito semelhante a outros veículos da linha Volkswagen, com um módulo de potência e duas bobinas juntas em uma mesma carcaça, utilizando cilindros gêmeos e 4 torres. Tá? 4 torres. O que nós temos? Ignição mapeada estática, bem tradicional, tá? A unidade de comando eletrônico, o módulo do sistema de injeção e ignição, vai comandar esse módulo amplificador de sinal, que por sua vez vai comandar cada uma das duas bobinas. Ah, é uma carcaça só, né? Mas é o quê? Internamente são separadas. Nós temos 2 torres que vão para os cilindros 1 e 4 e as outras 2 torres para os cilindros gêmeos 2 e 3. Por falar em gêmeos, ó, vamos aqui responder uma dúvida do João Francisco de Souza. Olá, mas esse motor não tem pistão gêmeo, pois o 2 e 3, um está descendo e o outro subindo. Ah, tem cilindros gêmeos? Sim. 1 e 4 são gêmeos, 2 e 3 são gêmeos. Aquela ilustração mostra as 4 fases do motor, tá? Ou seja, admissão, compressão, combustão e escape. Não é um raio-x exato do que está acontecendo com os 4 cilindros do motor. É que lá no motor do veículo, realmente, você tem cada um dos cilindros numa fase. Ah, você parou o motor naquele momento, tirou uma foto. Legal. Um dos cilindros vai estar na admissão, o outro na compressão, combustão e escape. Ok? Aqui, lógico. Isso numa foto, né, num slide, está tudo parado. Mas realmente, 1 e 4 são gêmeos, 2 e 3 são gêmeos também. Tá? O que vai mudar a relação entre o que está em fase de compressão ou o outro, né, fase de escapamento, são os comandos de válvulas, tá? Bom, essa bobina dupla, tá, indica o quê? Que usa cabo de ignição na Audi aspirada. Está aí, ó. São 4 torres, ok? Um módulo amplificador em cima da bobina, faz parte dela, não sai, e temos os jogos, né, os 4 cabos, né, o jogo de cabos de ignição, que sai exatamente aí da bobina dupla e vai diretamente para cada uma das velas. Por falar em velas, já abordamos isso aqui nas primeiras aulas, né, do Audi. Cuidado com a aplicação de velas. Se o motor, né, é de 150 cavalos, ou é o mais forte, ou é aspirado, tá? Cuidado com a aplicação de velas. Temos
3 aplicações distintas e tem uma vela do motor A3 turbo, né, com alta potência, extremamente cara. Ou seja, vela aí de jogo de velas de acima de R$250, tá? Então atenção com a aplicação. Lembre-se, todo motor dessa linha tem lá o código do motor, ou na capa da correia, ou na lateral do bloco, tá? Pela codificação, se é um AGU, né? De acordo com o código do bloco, você tem a aplicação certinha da vela de ignição e a potência também do motor, tá? Já abordamos esse assunto nas primeiras aulas aqui desse módulo do A3, aqui no seu Universo do Mecânico, tá? Bom, vamos a mais uma dica aqui, ainda de ignição, né? Afinal de contas, esse módulo amplificador, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai amplificar, vai aumentar o sinal de pulso que o módulo envia para ele. Porque ele vai comandar individualmente. Bobina 1 e 4, bobina 2 e 3. E esse sistema é ignição mapeado estático, do tipo centelha perdida, né? A centelha vai passar nos 2 cilindros gêmeos. Só que só vai ser aproveitada por um deles. Porque um está na fase de combustão, o outro está na fase de escapamento, né? Um está no finalzinho da compressão, né? Onde é dada a centelha, e outro no finalzinho do escapamento, tá? Então é assim que funciona. Dica: se for notado os avanços de ignição irregulares e o motor com forte oscilação, faça um teste de vazão de cilindros ou confira o sincronismo da correia dentada do motor. Isso é assim. Se você nota, tá, via scanner, que o avanço está muito adiantado em marcha lenta, está alternando muito, e o motor está cavalgando, cloc, 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 não está redondinho, vê se não tem válvula torta, válvula queimada, ou sincronismo de correia dentada fora do padrão. Ok? Vale então mais uma dica aqui para vocês. E vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre ignição do A3. Até já!